O fenômeno resultante da ligação de núcleos urbanos é conhecido pela denominação de... Você está vendo como é uma questão direta, uma questão objetiva? Vem cá. O que seria isso? Uma ligação de núcleos urbanos. Então, você vai ter aqui ó, a cidade A e a cidade B. Essas cidades, elas vão crescer. Crescimento é diferente de desenvolvimento. Crescimento, gente, nada mais é do que você olhar a cidade e perceber que a sua periferia, ela se espraiou. Ela se espraiou. Jean, que palavra estranha é essa? Sim, espraiamento. Espraiamento. O que é o espraiamento, meu povo? É o processo de crescimento horizontal, no qual nós vamos ter a formação de periferia. Então, a cidade ela vai crescendo, tanto a A como a B, crescendo, crescendo. E quanto menos você percebe, você vai ter uma mancha urbana única. Guarda isso, ó. Uma mancha urbana única. Já me dá exemplo mais concreto, sim. Você que é de São Paulo, você está lá, você está em São Paulo. Aí você fala, eu vou para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Você já está em Guarulhos e nem sabe que chegou em Guarulhos, por quê? Você não tem uma divisão clara entre o município A e o município B. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Está numa área que é classificada como uma região metropolitana. E essa região metropolitana, ela tem essa união física entre uma ou mais cidades. Já duas ou mais cidades. Eu poderia ter uma cidade C aqui com o mesmo processo? Sim. Eu poderia ter uma cidade D aqui com o mesmo processo? Também. Tá, Jean? Mas como chama esse processo? Esse processo é o processo de urbanização? A ligação de núcleos urbanos. Urbanização é o processo de crescimento da cidade. É isso. Então, uma cidade cresce. É favelização? Favelização é a formação de uma cidade ilegal. Quando eu falo ilegal, gente, eu não estou falando nada pejorativo, tá? Quando eu falo ilegal, é sobre os olhos do Estado. O Estado olha uma favela como algo que está aquém do processo urbano, porque não é o correto ter favela. Então, não tem cobrança de impostos, muitas vezes, então é ilegal. Estou falando alguma coisa disso? Não. Industrialização? Para, não é isso. Tá? Quem assistir a aula lá no Estratégia Militar vai marcar isso. A resposta certa é qual? D. Esse processo aqui que eu acabei de mencionar do crescimento horizontal, do espraiamento, eu chamo de conurbação. Tudo bem? Tá, Jean, existe outro tipo de crescimento? Existe sim. É o crescimento vertical. O que é esse crescimento vertical, Jean? São prédios. E geralmente isso vai ocorrer onde? Na periferia ou na área central? Na área central, você vai ter o processo de verticalização. Verticalização. Tá, Jean, não poderia ser metropolização esse processo aqui? E aí, o que vocês acham? Eu estou formando uma região metropolitana? Gente, não é obrigado ser região metropolitana. Não é obrigado ser região metropolitana para ter um processo de conurbação. Por exemplo, presta atenção. Por exemplo, eu posso ter Taubaté e Tremembé. Taubaté e Tremembé são duas cidades do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. São cidades conurbadas. São metrópoles? Não.
Aqui tá claro, tá falando núcleo urbano, tá falando de cidade, independente da hierarquia dessa cidade. Tá, Jean, e se eu tiver... Eu vou te pegar, Jean, vou te pegar. Ó, se eu tiver aqui uma metrópole, então vamos pensar, vamos colocar aqui para facilitar. Se eu tiver Nova York, aí aqui de lado eu tenho Boston, e aqui eu tenho a Filadélfia. Filadélfia com PH, tudo bem, aqui é Brasil. Ó, cara, o que acontece? Quando você tem o crescimento horizontal e o processo de conurbação de metrópoles, eu poderia colocar aqui uma letra F, ó, que seria a formação de uma megalópole. No Brasil tem megalópole? Não. Mas pode se formar? Pode. Onde, Jean? Onde pode se formar uma megalópole? Entre Rio e São Paulo. Quando, Jean? Calma. Vamos esperar. Mas aqui tem uma tendência de formação, tá? Aí eu deveria dar uma aula dos porquês, mas aqui não dá tempo, tá? Mas o que você precisa levar para a prova da ESA é isso daqui, ó. E para a SpaceX também, tá? Que Rio de Janeiro pode formar uma megalópole. Beleza? Bora lá!